de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor, mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Aonde você estiver, levante a sua voz, diga isso. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou Bom dia,
nosso encontro dominical. Começou agora às 8h30, o nosso primeiro encontro, e agora já estamos no nosso segundo momento de estarmos juntos para celebrar, para conhecer do amor de Deus, do amor do Pai, esse Deus maravilhoso que muda e transforma a nossa vida. Bom dia. Aleluia, graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. É hora de juntar toda a família e receber daquilo que é renovo, consolo e conselho vindo da parte do Pai. E você que tem criança, não esqueça que o S-Kids também tem uma programação especial para as crianças nesse mesmo momento. É isso aí, nós estamos em todas as plataformas ao vivo, são 10 horas e 1 minuto, e esse momento que a gente está juntinho aqui agora, né, na sua sala, na sua casa, seu momento de trabalho, nós queremos começar a nossa nova série, a série Milagres da Fé. Então que você possa agora preparar seu coração, porque eu estou certo que Deus tem uma palavra que vai transformar, Amém. Que vai mudar, que vai ampliar a sua caminhada com Jesus de maneira maravilhosa. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós queremos crescer em fé, queremos amadurecer, nós queremos ter uma fé inabalável naquilo que Deus tem para nós. É isso mesmo. Falando de fé, né, estamos precisando de ouvir essa palavra onde o nosso coração pode de fato alicerçar em uma fé inabalável. Então compartilha com os seus amigos, com os seus familiares agora, que o culto está começando, o nosso culto. Muito obrigada por nos receber na sua casa e estarmos cada vez mais juntinhos. O prédio da igreja está fechado, mas a igreja está aberta, que somos eu, o Galvio, banda, toda a equipe e você. Estamos cada vez mais juntinhos. Quero lembrar que você, para ajudar essa mensagem a chegar mais longe, se você está no Instagram, no Facebook ou no YouTube, compartilhe com as pessoas do seu relacionamento, com seus amigos, seus familiares. Diga, olha, hoje é uma palavra que você não pode perder, porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Amém. Que bom que a gente está junto, Gilberto, PH, tudo certo? Bom dia. Está desligado aí? Bom, enquanto o Gilberto ajeita ali o microfone dele, eu queria deixar uma palavra para você, né? Se você agora preparar um ambiente de louvor e adoração na sua casa, que você pudesse agora aquietar seu coração, chamar a família, falar assim, vamos ter um momento juntos aqui. Então põe um copo d'água aí perto, para ninguém ter que se movimentar, levantar. Se for necessário, coloca umas bolachinhas aí para as crianças aquietar diante do S-Kids. Está lá no YouTube, S-Kids, né? Sal da Terra. Você pode acessar e pode colocar lá na televisão, ou no tablet, ou no seu celular. Também estamos transmitindo para a Rádio Cidade. É sempre bom, a Rádio Cidade chega em muitos lugares nesse momento, né? É sempre maravilhoso ter esse canal de comunicação e através das ondas do rádio. É isso aí. Onde Deus nos colocar, estamos chegando, né? A Cristiane Souza está aqui conosco, dizendo, bom dia, estou aqui de novo, que bênção, Cristiane. A Cássia Borges dizendo bom dia, o Euler Pereira dizendo bom dia, amados. A Maria Augusta, bom dia, bom dia. Esse é o dia que o Senhor fez para nós e estamos muito alegres, que agora nós vamos de louvor, né, Gilberto? Está funcionando aí agora? Agora sim. Bom dia, pastor, bom dia, pastora. Bom dia a você que nos acompanha. É uma alegria para a gente poder nessa manhã estar aqui, poder compartilhar o nosso coração com você, estar conectados com você e aprendermos como nós podemos encher o nosso coração de fé e de esperança através da palavra de Deus. Amém? Aumenta o volume do seu som e vamos juntos celebrar ao nosso Senhor Jesus. Amém? Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo
declarar que nós temos o Senhor. Creio em Ti, creio em Ti. Creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, creio em Ti. Creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, creio em Ti. Creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Eu creio em Ti, creio em Ti. Creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Em Ti eu tudo posso. Podemos todas as coisas no Teu nome, Senhor Jesus. Não há limites, minha força está em Ti. Nada é impossível em Ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Creio em Ti, creio em Ti. Creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, creio em Ti. Creio em Ti, creio em Ti. Aleluia, nós cremos no poder que há no nome de Jesus. Sabe, irmãos, a palavra de Deus diz em Tiago, no capítulo 1, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre passar por todo tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiverem plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Sabe, os desafios, as provações que vivemos dia a dia, são para que de alguma forma nós sejamos amadurecidos, para que nós sejamos completos, e para que nós possamos amadurecer a nossa fé, no nome, sobre todo nome, no nome de Jesus. Nós não temos fé no acaso, nós não temos fé como nós vamos aprender hoje. A nossa fé está no poder que há no nome de Jesus, e é nele que nós dedicamos o nosso coração, e é nele que nós queremos buscar direção para as nossas vidas agora. Amém? Aonde você estiver, coloque o seu coração diante da presença de Deus e cante assim com a gente. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e mares, desertos e vales que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir um mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Cante, irmãos, rompendo em fé, a minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé. Onde você estiver, levante a sua voz e declare isso ao Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar.
Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. A minha vida se vestirá do teu poder, Senhor. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, aleluia. Temos vivido dias de fato que estamos rompendo em fé. Então, nesse momento agora de oração, queremos orar por você. Toda a nossa equipe pastoral está aí nas nossas plataformas digitais, ou se você prefere também mandar pelo telefone o seu pedido de oração. Nós queremos estar ainda mais perto nesse momento de romper em fé com você. E aí nós podemos então, falando de fé, abençoar as pessoas, os nossos amigos e os nossos familiares com essa promessa de Marcos 9, no versículo 23 fala: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crer. E essa é a palavra de fé que nós seremos ministrados depois pela vida do pastor Ogálvaro. E nesse momento eu quero dar um bom dia enquanto você vai enviando essa promessa para aquelas pessoas, para que a gente possa orar por elas também, né? Aqui no Instagram eu quero mandar um abraço aqui, o Eric com a gente, a Lisca, bom dia, a Juteles, bom dia Ju, Léo, um beijo da Helena, né? Também está aqui conosco o Rodolfo, a Ana Campos, o Humberto, a Thaís Borges, e agora vamos ver ali, né? A Eliane no YouTube, dizendo que bênção de deleitar essa manhã na presença de Deus. Lá no Face, a Neusângela Rezende. Graça e paz, pastores Ogálvaro e Fabiana, que bom encontrar vocês logo nesta manhã. Graça e paz, muito bom a gente estar dentro da sua casa, a gente estar junto, né? E aqui o Euler também colocando glória a Deus, aleluia. A Maria da Graça pede para a gente orar, para que o Senhor Jesus nos abençoe, né? E é isso que nós vamos fazer agora, nesse momento. Já enviou essa palavra, já abençoou, né, os seus amigos, as pessoas que você ama, com uma palavra de consolo, de esperança, de paz. Agora é o nosso momento de abrir o nosso coração e orarmos ao Senhor a respeito dessas pessoas, da nossa casa e desse momento que estamos passando. Amém? Senhor Deus, Pai querido, Pai de bondade e de graça, obrigada, Senhor, por esse dia lindo que o Senhor fez para nós.
esse dia de estarmos ainda mais presente na Tua presença e também, Senhor, com os irmãos louvando ao Senhor, clamando ao Senhor, sendo fortalecidos um com o outro na fé em Cristo Jesus. Senhor, queremos abençoar todas essas pessoas que enviamos agora essa promessa de fé, dizendo que no Senhor todas as coisas são possíveis. O Senhor conhece cada uma dessas pessoas que receberam essa promessa e o Senhor bem sabe a respeito daquilo que elas precisam. Ser o Senhor, esse Deus do impossível na vida delas. Assim também conosco, Senhor, trazendo no nosso coração, no romper de cada manhã, a alegria inabalável, fruto do Espírito, Pai. Cobrindo, Senhor, as nossas famílias com a Tua compaixão. Deus, e nesse momento juntos também queremos orar por todos os profissionais de saúde, os enfermeiros, os fisioterapeutas, oh Deus, aquelas pessoas que estão cuidando nessa frente, nesse momento tão desafiador. Ser com eles, ser com as suas famílias, bombeiros, Senhor, policiais, limpeza pública, aqueles que trabalham nos laboratórios de exame. Senhor, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos com graça, cobre, Senhor, com a tua mão poderosa os familiares, Senhor, em nome de Jesus, é que nós te clamamos, Senhor, por socorro, por providência e por provisão, em nome de Jesus, amém, amém. E falando em fé, a palavra de Deus fala que a nossa fé sem obras, ela é morta. Então, não somos salvos pelas obras, mas temos que entender que a nossa fé também tem um papel importante em obras. A nossa plataforma social, o Amor é Mais, entende que esse é um momento de trabalhar ainda de forma mais assídua. E aqui está o número e os dados da nossa conta. Todo o recurso doado na nossa conta tem sido exclusivamente para a compra de cesta básica, leite, remédios e aquilo que a gente pode abençoar os nossos irmãos carentes nesse momento. Venha você também fazer parte desse momento, dessa grande corrente do bem. Faça a sua doação. Se você prefere também deixar aqui na porta da nossa igreja em Uberlândia ou em São Paulo, apenas entre em contato conosco no número que aparece aí na sua tela e nós vamos organizar um momento para poder receber a sua doação de caixa de sabonete, de um pacote 2 de bolacha, de leite, aquilo que Deus colocar no seu coração. E lembrando também que se você faz parte desta família, se você congrega conosco, aqui também você pode depositar o seu dízimo como parte da sua fidelidade a Cristo, como parte da sua honra para a manutenção da nossa igreja, da casa do Senhor. Apenas especifique para que a gente possa dar o destino correto. E falando em momento de fé, de romper em fé e em louvor, essa adoração preparou Antes clipe. Da gente chamar, quero mostrar aqui pro pessoal, já que a gente está falando do Amor é Mais, né? Então, nossa máscara. A gente está providenciando aqui para distribuir, né, nos pontos de ônibus para o pessoal que tem que pegar transporte público para ir para trabalhar. Tá, meu microfone aqui. Então. Deixa eu arrumar aqui. O Amor é Mais. Então, tá aqui. O Amor é Mais. O pessoal vai poder receber essa máscara, né, para proteger. Ela pode ser lavável, ela não é descartável. Então, as suas doações vai ajudar a gente a fazer mais máscaras para distribuir para aqueles que trabalham no dia a dia. Segunda-feira nós já estaremos distribuindo. Nessa segunda-feira a gente já vai estar distribuindo isso. Então, faça parte disso. E outra coisa importante, nós não ligamos pedindo doação para ninguém. Algumas pessoas já mal intencionadas estão acessando em nosso nome, e eu quero dizer que nós não pedimos para ninguém ligar, e o número oficial do WhatsApp, se você quer saber se alguém da igreja está falando com você, né, seja para oração, para qualquer coisa, coloca o WhatsApp aí. Esse é o único número
oficial, qualquer outra ligação em nosso nome, seja meu, da Fabiana, de qualquer pastor, ou da Missão Sal da Terra, do Ministério Sal da Terra, da Igreja Sal da Terra, não é de Fake, Deus, é então golpe. é golpe, tá bom? É. Então fica ligado aí, porque tem muita gente aproveitando desse momento Infelizmente. para poder tirar vantagem sobre a necessidade dos outros, tá bom? É isso então mesmo. fica ligado Possa aí. conferir conosco. E, como eu disse, agora nós vamos, ouvir um presente que o S O pessoal não Adoração está podendo deixou estar com a pra nós. gente todo aqui, né? Então a gente preparou um mosaico aí de vários dos nossos cantores e músicos que fazem parte dessa igreja e que tem celebrado conosco aos domingos. Mas nesse domingo nós preparamos um vídeo para você. Todos já se conectaram? Podemos começar? Vamos lá. 1, 2, 3 e... A ti eu entreguei meu coração, Senhor. Descanso e paz, tenho alegria. Posso passar por tribulação, mas sobre mim tem a tua mão. A tempestade não vai me abalar, pois já firmei minha casa. Minha casa sobre a rocha está. Nada vai me abalar, nada vai me abalar. A ti eu entreguei meu coração, Senhor. Descanso em paz, tenho alegria. Posso passar por tribulação, mas sobre mim tem a tua mão. A tempestade não vai me abalar, pois já firmei minha casa. Minha casa sobre a rocha está. Nada vai me abalar, nada vai me abalar. Minha casa sobre a rocha está. Nada vai me abalar, nada vai me abalar. O vento pode soprar, mas ela não vai cair. A tempestade vai passar, um novo dia virá e o sol vai surgir. O vento pode soprar, mas ela não vai cair. A tempestade vai passar, um novo dia virá e o sol vai surgir. Minha casa sobre a rocha está. Nada vai me abalar, nada vai me abalar. Minha casa sobre a rocha está. Nada vai me abalar, nada vai me abalar. Não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir um mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, como
Glória a Deus. Sempre muito bom, né? A gente estar junto para adorar, para conhecer esse amor que muda, que transforma, que faz a nossa vida ainda mais intensa em Deus. Quando a gente imagina, bom, nessa jornada, nessa caminhada, qual a coisa mais importante que a gente precisa para que nós possamos acessar os milagres de Deus, para que a gente possa de fato viver o sobrenatural? A nossa série vai falar sobre isso, né? Começamos hoje, Milagres da Fé. Então nós já indicamos como que a gente vai poder viver esse milagre da fé. Milagre da fé é quando a minha fé toma posse do sobrenatural de Deus. Ou seja, aquilo que Deus está ministrando a mim, a você, aquilo que Ele está falando ao nosso coração, eu tomo posse e encarno isso na nossa vida. Então a nossa jornada, nessas próximas semanas, vai para falar como nós podemos ter uma fé que é bem sucedida, uma fé operosa, uma fé inabalável, uma fé fundamentada, uma fé que pode, né, nos levar a uma relação com Deus mais próxima e mais íntima. Até porque a Bíblia diz assim, é impossível agradar a Deus se não for através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós estamos preparando esses dias justamente para falar sobre isso, né, sobre uma fé que muda a história do nosso viver. Quando a gente está pensando sobre milagres, né? Hoje a gente está vivendo em dias tão angustiantes, cheios de incertezas, muitas vozes, e que tem causado muita turbulência no coração de tanta gente. E a gente imagina, como a gente vai superar tudo isso? Como nós vamos sair depois desse tempo? Tempo esse que ninguém bem sabe ao certo, não é isso? Se a gente ficar 3 semanas, esse é o pico da doença. Não, agora estendeu por mais 3. Não, agora é próximo mês que é o desafio. Olha, voltou, agora na China teve uma segunda onda. Angústia, dores, medo. Isso é que tem causado no coração das pessoas. Mas aqueles que querem viver o impossível de Deus, aqueles que querem o nosso impossível, o possível de Deus, né? Precisam aprender a caminhar em fé. E é isso que nós vamos tratar na nossa série, é isso que nós vamos falar. Ou seja, a minha relação com Deus é baseada em fé. Se eu quero acessar as bênçãos que Ele já reservou para mim, é através da fé. Ou seja, a palavra de Deus fala, Deus já nos deu já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Se Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção, como eu faço para materializar as bênçãos que de Deus já recebi na minha vida? Fé. Ou seja, é o braço que estende e traz das regiões celestiais para a minha vida diária. É a fé que materializa isso na coisa comum. Então, é a fé que nos leva a viver naturalmente o sobrenatural de Deus. Pensa bem, nós somos chamados para viver uma vida infinitamente maior do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Como é que a gente traz isso? Como é que isso aterriza na nossa vida? Que não seja apenas uma coisa futura, longínqua, né, distante da minha vida. Fé, ou seja, eu vou trazer o que Deus tem para mim através da minha fé. E a nossa relação com Deus é sempre isso, através da fé. Ou seja, Deus sempre recompensa. Lá em Hebreus ele fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe. E olha só, e que recompensa aqueles que o buscam. Deus sempre recompensa quem o busca com fé. Portanto, se nós queremos ver a intervenção divina, né, no sobrenatural, nós precisamos de fé. Quais são as suas dores? Quais são os seus desafios hoje? Quais são as suas angústias hoje? Quais são as dores que talvez não sejam o que os outros estejam vivendo, mas que você está vivendo? Sabe como é que nós vamos superar? Como é que nós vamos passar por tudo isso? Fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aí a gente vai lembrar, e a gente vai falar disso mais detalhadamente, quando Jesus se depara com alguns cegos, e Jesus pergunta para eles, o que vocês querem? Tem uma outra passagem similar, né, quando Jesus fala com um cego, e ele fala assim, o que queres que eu te faça? Aí ele fala que eu quero ver.
Deus está te perguntando hoje: o que queres que eu te faça? O que você quer que Deus faça na sua vida hoje? Porque Ele fala assim: que lhe seja feito segundo a fé que você tem. Ou seja, se nós queremos viver a vida que Deus tem para nós, e queremos materializar na nossa vida as suas promessas, eu preciso crer com quem eu falo, quem é que tem o poder para fazer o que eu não posso fazer, e como eu exercito essa fé de maneira que eu não fique menor do que aquilo que Deus tem para mim. Uma caminhada que me leva à plenitude de Deus, porque a Bíblia diz o quê? Quem é nascido de Deus, esse é o que vence o mundo. João, escrevendo na sua primeira carta, ele fala: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E aí eu lembro de Isaías. Isaías tem uma passagem bem bacana aqui para a gente colocar e guardar isso no coração. Isaías 26, verso 3 diz assim: Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Ele está dizendo paz e prosperidade, algo bem necessário nos nossos dias, não é verdade? Nós estamos vivendo em dias, o que as pessoas estão? Inquietas, sem paz, perturbadas. Cada dia mais nós estamos vendo as pessoas ficarem mais perturbadas. Perturbadas com o quê? Com medo. Medo do quê? Do que está por vir, que não sabe bem o que é, das incertezas, das angústias, das dores, das tristezas, dos desencontros, né? Da falta, da necessidade, do medo, da enfermidade, tantas coisas. E ele está dizendo: mas o Senhor dá paz e prosperidade àqueles que têm uma fé firme. Quem tem uma fé firme? As pessoas que confiam em Deus. Ou seja, Deus está nos chamando para ser seguidores de Jesus, chamados não para viver segundo a percepção do homem, mas segundo a palavra de Deus. A gente tem reforçado isso aqui. Essa é a palavra que vale para a minha vida e para a sua vida. Essa é a escritura sagrada que vai mudar a minha história e a sua história. Ou seja, o segredo de uma vida de vitória não é permitir, né? Presta atenção que isso é importante. Você quer viver uma vida de vitória? Levanta a mão de sua casa assim: eu quero. Eu quero. Então, quando você falar isso, a vida de vitória é quando nós não deixamos, não permitimos que os nossos sentimentos, as nossas emoções interfiram nas nossas escolhas. Por quê? Porque nós não vivemos nem pelo que sentimos e tampouco por aquilo que nós vemos. Então essas circunstâncias, né, a cada dia há pavor. Ver um drone, um helicóptero filmando uma pá carregadeira, né, cavando buracos, dezenas ou centenas de covas para enterrar pessoas, está causando o quê? Pavor nas pessoas. E como é que a gente vai vencer isso? Fé. Por quê? Porque nós não vamos viver por aquilo que nós sentimos, nem tampouco por aquilo que nós vemos. Nós precisamos viver pela fé. E aí a pergunta é, começamos com a nossa pergunta de hoje: mas o que é fé? Né? E essa é uma pergunta bem bacana, porque eu preciso de fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que significa viver de fé? Mas o que é fé? Muita gente pensa que fé é crendice, é a capacidade de fazer uma crença. Não, eu creio que se eu pular, se eu jogar por cima, se eu der pulo nas ondas, vai dar certo. Ou pensa que é pensamento positivo. Quantas vezes as pessoas falam assim: eu tenho fé, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não, pode ficar pior. Não é isso? Essa semana lá em casa, nós estamos dentro de casa, e aí está lá, a gente mora bem, a gente louva a Deus pela casa. Assim, mas está aqui, mas tem jeito de ficar pior? Tem. Começou a vazar água, tudo dentro do nosso quarto. Ou seja, aquilo que era a casa para nos proteger, começou a chover, começou a cair água lá dentro. Então, tem jeito de ficar pior? Tem. E como é que a gente vai enfrentar e superar o pior? Fé. Fé é a certeza, é a esperança do que Deus tem para a nossa vida, né? É o que o Hebreus diz lá: fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então fé é enxergar com outros olhos, é ver com os olhos de Deus. Então fé não está em relação em
Tem muita gente que fala assim, eu tenho fé, vou dar um passo no escuro. Não, fé não é pisar no escuro, não é caminhar em incerteza. Fé é certeza, é convicção. Convicção do quê? Do que eu estou vendo? Não, convicção daquilo que Deus disse ao meu respeito. Mesmo que eu não esteja olhando e enxergando com os olhos do meu corpo físico, eu enxergo plenamente com os olhos de Deus. Por quê? Porque o que Deus disse, Ele vai cumprir. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, jamais passarão. Ou seja, então fé, o escritor está dizendo, é a certeza. E essa certeza vem ligado diretamente à relação com o Criador. Essa certeza vem ligada diretamente com a minha experiência com Deus. Não é algo que eu contemplo de longe, algo que eu fico lá tentando encontrar um caminho, não. Eu conheço a Deus, e porque eu conheço a Deus, eu sei que Ele tem para mim. E a Bíblia diz o quê? Eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de paz e de um futuro melhor. Ou seja, Deus está dizendo, não tenha medo, porque eu sou contigo. Aprendemos isso na série anterior sobre refúgio. Fé então traz o que? Essa convicção de que o que Ele prometeu é isso que devemos esperar. Por isso, a importância das Escrituras Sagradas. Muita gente está tentando acreditar em Deus, colocando em Deus expectativas em coisas que Deus nunca disse. Mas Deus devia fazer isso. Não, Deus vai fazer o que Ele prometeu. Não é o que eu imagino, ou o que eu penso, ou o que eu gostaria que fosse. Não, o que Deus disse. E aonde eu aprendo? Na palavra de Deus, é o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Ou seja, ela cria convicção. Fé é a certeza que Deus vai terminar a obra que Ele começou na minha vida. É isso que Paulo escreve aos Filipenses, ele diz, a obra que o Senhor começou, Ele vai terminar na sua vida. Por vezes nós não vemos isso, porque nós não vemos a obra acabada, nós estamos olhando com os olhos naturais, e os olhos naturais nos trairão sempre. Não foi assim no dia lá da morte de Jesus, em que os discípulos olharam para Ele na cruz e disseram, acabou, o sonho acabou. Mas veio o domingo de ressurreição, de vida, em que a promessa se cumpriu. Ou seja, o milagre de Deus é conforme a nossa fé. E aí eu quero lembrar, cadê? Ou seja, o que é fé, né? Vai ser conforme, o milagre de Deus vai ser conforme a minha fé. Ou seja, se Deus tem para mim as coisas do sobrenatural, como é que eu vou tomar posse disso? Eu tomo posse através da minha fé. E é isso que Jesus falando, aqueles cegos, lá em Mateus, no capítulo 9, verso 27, ele diz assim, saindo Jesus dali, 2 cegos seguiram, clamando, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele na casa onde os cegos se aproximaram, ele lhes perguntou, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam, sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos dele, disse, que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Se Deus tocasse na sua vida hoje, o que Ele encontraria? Porque Ele, quando tocou naqueles homens cegos, Ele diz, seja feito segundo a sua fé. Ou seja, se Deus estivesse falando comigo, com você, agora, sentado, se você tivesse uma epifania, ou seja, uma visão de Deus maravilhosa, você, diante do Senhor, e Ele dissesse assim, vai ser feito conforme a sua fé. Qual é a sua fé a respeito da sua família? Qual é a sua fé a respeito dos seus negócios? Qual é a sua fé a respeito da sua saúde? Qual é a sua fé a respeito dos seus relacionamentos? Qual é a sua fé? Ele está dizendo, seja feito conforme a sua fé. Esse é um grande desafio para nós, porque talvez a substância que está na nossa vida não seja a fé que é necessário ser encontrada para materializar aquilo que Deus tem. Talvez eu tenha lá expectativas, tenho sonhos, projetos, mas fé é necessário ter, para que haja recompensa de Deus na nossa vida. Qual é a qualidade? Aí eu lembro do centurião, lembra? Era um homem romano, um opressor de Israel, e ele ficou sabendo a respeito de Jesus, e o servo dele tinha ficado doente. E ele vai lá atrás de Jesus e fala assim, Senhor, meu servo está doente.
Aí Jesus fala com ele, e o povo lá, não, sempre tem alguém dizendo, não ocupa Deus com isso não, olha, isso é tão pequeno, não, você pode falar com Deus a respeito de qualquer coisa, das suas dores mais íntimas, nós estávamos aqui mais cedo e alguém colocou ali assim, eu queria pedir oração pelo meu cachorrinho, e alguém pode dizer, que bobagem, não, é a dor, é a angústia, é o temor, ou seja, eu vou buscar recurso naquele que eu sei que pode todas as coisas. Talvez seja a sua unha com um problema que você chutou a quina da mesa agora, e você está dizendo, Deus, eu quero que você cure meu dedão do pé. Ou seja, Deus vai responder conforme a sua necessidade. Talvez seja porque você não conseguiu pagar a sua conta de luz, talvez seja porque você perdeu o seu emprego, talvez seja porque você tem alguém doente nesse momento lá no hospital, e Deus está dizendo, vai ser feito conforme a sua fé. E aquele centurião procurou Jesus, e é uma história linda, porque ele fala assim, Senhor, o senhor não precisa nem ir lá, eu sou um homem de autoridade, de palavras, se o senhor der uma palavra, eu sei que está resolvido, porque eu recebo uma palavra e obedeço. E Jesus diz, olha, nunca vi fé como essa. E ele pega e fala assim, vai e seja feito conforme a tua fé. Ou seja, qual é a fé que Deus encontra na minha vida? Eu creio que Jesus pode fazer, eu creio que se Ele der uma palavra está resolvido, ou seja, Ele tem poder para realizar milagre hoje na nossa vida, não é, não, eu sei o que Jesus fez no passado, mas agora é diferente, ou você hoje diz, não, eu creio que a obra que Jesus fez naqueles dias está valendo para os dias de hoje, e eu tomo posse, ou seja, você crê que para Deus nada é impossível? Você crê que todas as coisas são possíveis para aquele que crê? É isso que Deus está falando conosco? É disso que Ele está dizendo? Aí, numa conversa com os apóstolos, depois de viverem tantas coisas, Jesus falando a respeito do reino de Deus, falando a respeito dos desafios, os apóstolos viram para Jesus e falaram assim, Jesus, aumenta a nossa fé. Talvez aí na sua casa agora você está perguntando, Deus, me ajuda com a minha fé. E aí Jesus responde para eles de uma forma muito bacana, né? Eles fazem essa pergunta, eles fazem esse pedido para Jesus, lá em Lucas, no capítulo 17, os apóstolos disseram a Jesus, aumenta a nossa fé. Ou seja, aí Jesus responde assim, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a essa moreira, arranque e plante no mar, e ela lhe obedecerá. Jesus estava dizendo para eles que não era uma questão do tamanho da fé, mas da qualidade da fé que nós temos. Isso passa primeiramente para dizer, a sua fé está colocada aonde? A sua fé está em Deus, ou a sua fé está em você mesmo, na sua capacidade, na sua religião? A sua fé está colocada numa coisa, num objeto, eu carrego isso no meu bolso, coloco isso atrás da minha casa, porque isso vai me ajudar, isso vai trazer bons fluidos, isso vai dar sorte. Ou a sua fé está em Jesus Cristo, o Filho de Deus, a palavra vida, o verbo de Deus, aquele que veio para mudar a história da nossa vida? Fica a pergunta para mim e para você. E aí a pergunta é, como eu posso então ter mais fé, né? Aliás, o que é fé, né? E aí, como eu posso então ter mais fé? E aí, nós voltamos para Hebreus, Romanos, eu quero ler Romanos primeiro, diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem, e a mensagem mediante a palavra que é Cristo. Ou seja, como nós podemos ter mais fé? Pela palavra de Deus. Vou trocar aqui só para ficar mais fácil, que esse é o ponto que eu estou fazendo. O que é fé? Nós já falamos. O milagre conforme a minha fé, né? E agora, como ter mais fé? Como ter mais fé? Palavra de Deus. Ou seja, a palavra vai gerar na minha vida o quê? Conhecimento. Conhecimento de quem? Da própria palavra. Quem é a palavra? Jesus Cristo. Jesus é a palavra, é aquilo pelo qual Deus criou todas as coisas, é o verbo, é a ação de Deus. Quanto mais eu conhecer a Jesus, mais então meu coração se enche de quê? De conhecer quem Deus é. Conhecendo quem Deus é, meus problemas acabaram. Por quê?
Porque agora, diante dos meus problemas, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que me chamou, eu sei o Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedi, pensei ou imaginei. O desafio nosso é, nós temos fé, a fé vem pela palavra, e quanto tempo eu gasto no conhecimento dessa palavra? Alguém pode dizer, eu leio a palavra todos os dias pela manhã, eu gasto 1 hora orando e meditando. E as outras 23 horas na sua vida? Nós enchemos os nossos ouvidos com outras palavras, com outras emoções, com outros sentimentos, com outras referências. Entende? Ou seja, há um combate para a minha mente, a palavra que se estabelece. Então como é que Deus usa para que a fé que eu conheci na palavra que é Jesus, nessa relação com Ele, se torna aplicada na minha vida? Provações e tribulações. Não é isso que nós cantamos? Ou seja, as circunstâncias. Vou te dar um exemplo simples. Se você quer ganhar músculos, musculatura, como é que eu desenvolvo a musculatura na minha vida? Me alimentando bem, palavra. Então eu me alimento da palavra, ou seja, essa palavra agora está na minha vida. Os ingredientes necessários, né? Os sais minerais, as vitaminas necessárias para o desenvolvimento da minha musculatura é uma boa alimentação. Então, para a minha fé, alimentação. E a partir daí, o que é necessário? Apenas comer? Não. Se eu comer muito, sem me exercitar bem, o que vai acontecer? Eu vou engordar. Deus está dizendo que Ele não quer que você tenha uma fé engordada. Deus quer uma fé fortalecida. Aí o que eu preciso? Exercício, malhação. E como é que eu faço com que o meu músculo desenvolva? Dou a eles o que? Resistências, dificuldade. Seja aumentando o peso, seja a sequência desse peso, seja as duas coisas, para que eu possa o que? Criar resistência, para que a minha musculatura cresça. E aí o que vem? Provações. E Tiago fala sobre isso. Ele fala assim, irmãos, considere por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. Aí no verso 6 ele diz assim, peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Uma fé operosa, ou seja, nós estamos tendo nesses dias a oportunidade de exercitar a nossa fé. Aquilo que nós dizemos crer na palavra de Deus, agora precisa se tornar provada, para que ela seja o quê? Aprovada. Ou seja, o objetivo de Deus é que ganhemos musculatura espiritual, de maneira que a gente seja capaz de estender o nosso braço, para trazer das regiões celestiais, a minha vida natural, aquilo que é o sobrenatural de Deus. E aí ele coloca provações. Essa palavra provação, na verdade vem do teste do ouro, do aquele metal precioso que é o ouro e a prata. Quando eles queriam trazer um ouro refinado, puro, o que era necessário? Fogo. Ou seja, a provação é colocar fogo, colocar à prova se aquele metal é de fato genuíno e verdadeiro. E como é que ele faz isso? Aumentando a temperatura. Como é que Deus aumenta a temperatura da nossa fé? Como é que Deus prova a nossa fé? Aumentando as resistências, as dificuldades, as provações. Passar pelo fogo, pelas águas, aprendemos isso na série anterior. Deus está nos chamando você para exercitar de maneira maravilhosa a obra que tem, para que você tenha uma fé apurada. E o mais interessante, que nesse texto de Tiago ele diz assim, e preste atenção, a sua fé precisa ser bem fundamentada, porque você, sendo inconstante, não receberá nada da parte do Senhor. Ou seja, o homem inconstante, a mulher inconstante, não pense esse que será capaz de receber algo da parte do Senhor. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando, é isso que ela está nos instruindo. E aí eu preciso o quê? Pedir com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá alguma coisa da parte do Senhor. Então nesse momento em que nós estamos sendo provados, diante de dias difíceis, que você encontre lugar de aprovação em Deus, que você não vacile, que você não seja inconstante, um dia eu quero demais, um dia eu creio, um dia eu estou abatido. Não, Deus está dizendo, não é uma questão de você fazer de conta que está tudo bem, não, a situação está difícil.
realidade. A situação está caótica, mas no meio do caos eu posso ter paz. É uma fé, isso é coisa bacana. Mesmo quando a vida não funciona, você precisa de ter uma fé que funcione. E nesse momento, para muitos, para a grande maioria, a vida não está funcionando. Mas a fé precisa funcionar. Por quê? Porque aí você vai ser capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí eu lembro de Paulo dizendo: eu venho a vocês não em palavras e linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, mas a vossa fé se apoie na palavra de Deus. Então, aonde nós vamos ter isso? Na palavra de Deus. Todo o apoio da sua vida seja na palavra de Deus. E eu concluo dizendo: preciso de fé para agradar o coração de Deus. Deus responde às nossas orações segundo a nossa fé. A fé é o que eu espero, mas ainda não vejo, mas vivo pelo que Deus diz. Fé vem pelo ouvir da palavra, de conhecer a Cristo. Fé precisa ser exercitada para se tornar operosa, e as provações purificam e fortalecem a nossa fé. E fé pode remover montanhas, e tudo é possível ao que crê. Jesus diz: seja feito segundo a sua fé. E Lucas 1,37 diz: porque para Deus nada é impossível. Que nesses dias que nós vamos estar na nossa série Milagres da Fé, a sua fé seja exercitada e você verá a glória de Deus na sua vida. Quero orar com você nesse momento, que você agora possa orar comigo aí na sua casa. Pai, eu quero abençoar os meus irmãos com olhos que veem, mesmo quando os olhos da carne não enxergam. Eu quero abençoar, Pai, com um coração estabelecido na Tua presença, mesmo quando está diante de conturbações de morte. Que o Senhor promova agora conhecimento do Teu amor, para que nós estejamos bem alicerçados na Tua palavra e possamos viver a vida que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Eu queria te lembrar que Deus é bom e tira coisas boas do seu bom tesouro para dar a todos aqueles que o amam. Nós estamos aqui agora ao vivo, são 10 horas e 56 minutos, para dizer para você: tenha fé em Deus. Alguém já dizia que nesses dias de desafios vai aparecer muita gente pessimista, dizendo para o vento e reclamando do vento. Também tem aqueles que são otimistas e que estão pensando que o vento vai passar. Muita gente dizendo: não, vai passar, e vai passar. Mas tem os realistas, que é aqueles que ajustam as velas para aproveitar o vento. Há um momento de ajuste das nossas velas. Nós não sabemos quando o vento vai passar. Portanto, não fique esperando que ele passe, mas agora deixe que Deus sopre a sua vida na direção daquilo que Ele quer transformar na sua maneira de viver. Amém? Por isso nós podemos dizer juntos, levanta sua mão aí, tem alguma câmera aqui que pega todo mundo aqui para nós, eu e Fabiana pelo menos nesse momento. Então diz assim comigo: eu vou crescer em fé. Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Porque eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E porque eu posso todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso. E que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Cristo, o consolo e a instrução do Espírito Santo sejam sobre a sua vida. Tenha uma semana linda. Continuamos juntos aqui às 11h30, depois voltamos às 5 da tarde, 18h30 e 20 horas. Compartilha com alguém, chama alguém para participar com você desse momento de culto, de encontro com Deus. Eu tenho certeza que Ele fará coisas lindas na sua vida e o milagre de Deus vai chegar até a sua casa. Deus abençoe. Estamos juntos nas lives diariamente. Eu ao meio-dia, Gilberto à 1 da tarde, Fabiana às 3 da tarde, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar o seu coração.